Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Bom, estamos recebendo o deputado federal Nilson Leitão, que também é pré-candidato ao Senado, já definido, né, pela coligação do governador Pedro Taques, tendo como colega de disputa a ex-juíza ou a juíza aposentada Selma Arruda. Em pauta, muita polêmica, como sempre, participando comigo aqui o jornalista João Pedro Marques, da revista RDM, diretamente de Brasília, né, Pedro? Também. Deputado, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conexão. Semana de muita turbulência política, definições de chapa, e aí a sua colega de chapa, de repente, bate de frente com o senhor, bate de frente com o próprio governador, causa um mal-estar dentro do PSDB, dentro da coligação, vamos romper, de repente ela grava um outro vídeo desdizendo o que ela disse. Como é que está essa situação? O senhor já fumou o cachimbo da paz com ela? Na verdade nem precisou, né? Primeiro é uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Começou com turbulência, e é bom que seja assim, até para animar e agitar os ânimos aí. Na verdade, eu tentei, e é público, o governador Pedro Taques sempre teve uma preferência que tivesse como colega de chapa a juíza Selma. E eu falei, Pedro, nós temos que até o último dia, né? Política não pode ir fechando assim, nós temos que trazer mais partidos, temos de televisão, que é muito importante e tudo mais. E tentei articular com vários outros pré-candidatos aí. No final das contas, a juíza Selma foi escolhida para estar conosco na chapa, reunimos, conversamos longamente, né, sobre quem eu sou, da minha história, a história dela, porque é uma relação que vai andar junto durante 70 dias, numa eleição importantíssima, onde o eleitor tem que ter a confiança, até entender bem a mensagem, e a política é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Eu não posso querer uma coisa sozinho. Você, quando está na política, você assume de um grupo o ônus e o bônus. E é assim que funciona, né? Quem não quer participar disso fica fora, né? A maioria só quer o bônus. A maioria só quer o bônus. E no caso, a Selma, quando fizemos a coletiva, ela sofreu um ruído nas redes sociais dela, e é normal, assim como eu sofri. Teve vários eleitores meus, voto conceitual, gente que não é militante, mas que são eleitores importantes, reclamaram também, olha, isso não vai dar certo, veja bem. Então tem um antagonismo, mas é normal quando você faz um ajuntamento de última hora, né? Eu acho que é até menos problemático do que o ajuntamento do PMDB, por exemplo, lá com o DEM, é até menor o problema. Então a Selma, ficou esquisito também. A Selma é uma novidade na eleição, por ser uma juíza, saindo de lá. Essas coisas você não vai escolhendo, essas coisas vai acontecendo com as coligações. O problema maior não é nem isso, o maior problema é que eu sou líder da bancada do PSDB na Câmara, e ela tem um presidenciável contra o nosso candidato a presidente da República, o Bolsonaro, o nosso Geraldo Alckmin. Então é claro que tem conflitos, mas quando se trata de palanques regionais, você tem que aprender a compor isso, ter maturidade para isso e perceber de forma muito modesta, muito humilde, na verdade, o que nos une, não o que nos separa. E o que nos une, aí depois dessa fala dela, muito preocupada em falar com o seu seguidor das mídias sociais, aí acabou havendo esse problema. Eu não respondi o que aconteceu em 48 horas, 72 horas, até porque a gente vai aprendendo, né, João, a entender esse momento. Acho que falou muito mais por ingenuidade, aquela pressão. Eu até brinquei com ela, no impeachment eu chegava a ter 100 mil pessoas no meu Facebook me xingando, a turma que era a favor do PT, é normal. Chamando de golpista. Golpista, quer dizer, então é normal isso aí, eu não posso querer agradar todos os lados. Mas eu acho que foi um bom episódio para amadurecer. Agora está resolvido, está sanado. Deixa claro isso aí, porque nem todo mundo leu, nem todo mundo viu, né, o que ela falou. Ela vinha num discurso de combate à corrupção e disse que não estaria em palanques com pessoas que estivessem problemas judiciais, vamos assim dizer. E o senhor foi um dos citados na Operação Rêmora. Só uma correção dela. Só uma correção até por questão de justiça. Eu nunca fui citado.
até eu falar aqui juridicamente, eu fui mencionado. Eu não faço parte, não, eu tenho uma diferença enorme. Tem uma diferença enorme. Eu não faço parte de delação nenhuma. Que seja, a questão de ser semântica, eu não sou delatado. Você foi mencionado, não foi acusado. Não foi acusado. Eu não fui acusado, eu fui mencionado. É isso aí. É só para que as pessoas entendam. Só para deixar claro. Eu estou falando um advogado nesse caso. É só para que as pessoas entendam o que aconteceu, qual que é o imbróglio entre você e a juíza Selma. Aí ela publicou um vídeo nas redes sociais, pedindo voto para ela já, entre aspas, e assim, ó, não precisa votar naquele outro lá não, sabe? Deixou muito claro isso. E aí que ela corrigiu depois. E aí depois ela a minha pergunta para ela, é disso que nós estamos falando. E eu vou falar em primeira mão para você, antes de ir para a coletiva, eu perguntei a ela, eu falei, Selma, eu fui prefeito, e prefeito tem aniversário. Não tem um prefeito e um governador nesse Brasil, qualquer cada executivo que não tem aniversário, o aniversário não acusa de alguma coisa de forma leviana ou de forma verdadeira. Né? E você é obrigado a responder. Não interessa quem está te acusando, o homem público tem que responder. Qualquer cidadão, na verdade. E eu falei, você está confortável? Aí eu falei com ela exatamente sobre essa operação. Falei, olha, eu fiquei 2 anos aguentando essa coisa na cabeça de Rembrandt, que o Nilson, eu nunca fui envolvido nessa história, nunca teve um procedimento aberto, nada. Houve uma menção de um cara que eu nunca vi na minha vida, sugerindo que quem sabe talvez, e aí... hoje está muito assim, né, JP? Aí virou notícia, eu virei para ela e falei, a senhora foi titular desse processo. A senhora tem dificuldade, falou de jeito nenhum, Deus. Realmente o senhor não foi mencionado, foi levantado, foi investigado, não achou nada e está arquivado. Então ela está muito tranquila em relação, eu deixei ela também muito tranquila. Porque eu falei assim, olha, eu não te convidei, quem convidou foi o governador, eu aceitei e não vetei. Deixar claro que você tocou no ponto de que ela sofreu ataques nas redes sociais por estar juntos, é justamente por isso, porque as pessoas têm essa ideia na cabeça, que você foi mencionado naquela operação, onde ela foi a juíza do caso, e seria incoerente ela estar no mesmo barco. Não é incoerência. Esse é o ataque que ela deve ter sofrido. Não é incoerência dela, e ela está muito à vontade, eu não sou réu, eu sou ficha limpa, eu não tenho essa dificuldade. Agora, eu fui prefeito, estou na vida pública há muito tempo, e não tem que esteja na vida pública que alguém não queira atacar. Você mexe com a vida de muita gente, você acaba, como é o jornalista. É difícil encontrar um jornalista hoje que não tem uma ação ou que não tem uma acusação. Cara, tem um monte. Aí, ó, então vamos parar, entendeu? Então isso, você mexe com a vida, você faz uma lei que às vezes agrada um lado e atrapalha o outro. Então não tem como, isso é hipocrisia. Acusar, qualquer um pode acusar. Sim. Qualquer um pode acusar. Mas isso não quer dizer que você está sentenciado. O problema é que a acusação virou sentença. Virou sentença. Qualquer um pode falar do seu nome e aqui está sentenciado. Ó, esse cara, alguém falou o nome dele. Pode ser o pior bandido que falou o seu nome. O pior bandido, o cara está lá envolvido em um monte de coisa, fala seu nome, ele cita. Não, na verdade, naquela noite, eu fui levar dinheiro para o fulano, aí passei e encontrei num bar tomando um chopp com o João Pedro. Bom, já está envolvido. Mas o que o João Pedro está vendo? Só tomei um chopp com o cara, não tem nada a ver com isso não. Seguinte, vamos falar uma coisa que o povo quer. Eu acho que tudo que foi falado, foi o introito para a entrevista muito bom, essa questão que eu não quero, é fato inegável, né? Que está aí, aconteceu todos esses terremotos todos. Politicamente correto hoje, da mídia, é escrachar o cara, mas o que é politicamente correto. Fala bem, é puxar saco, é pelego, eu estou querendo emprego, eu não preciso do seu emprego, não preciso de um centavo teu, e nunca te pedi nada. Pergunta, eu quero saber o seguinte, o que você tem? Calma aí, você quer só chuchar. Agora assim, o que você tem para Mato Grosso como senador da República? O que você tem de bom para Mato Grosso? O político geralmente só leva a pancada mesmo. Mas vai vir pancada ainda também, meu. É só que eu estou te mostrando. Eu sempre falo que o político não é para levar aplauso, é para levar cobrança mesmo. O tempo é muito curto quando você tem um mandato, urge, e as necessidades de um país, no estado, é enorme. Eu tive a oportunidade de passar por todos os cargos. Então, quando você chega em Brasília naquela situação, além da natureza de cada um, a motivação de cada um, você também leva um pouco de conhecimento. E o conhecimento ajuda muito a base, né, você conhecer como funciona o trâmite numa Câmara de Vereadores, como eu conheci, como funciona uma prefeitura, ter sido prefeito há 8 anos, como funciona a Assembleia Legislativa, eu fui vice-líder ajudante. E agora na Câmara Federal, é uma situação que acaba te dando um impulso maior do que aqueles que não conheceram, que não passaram. O sofredor lá do bairro, não, você conhece a realidade, um programa ali mais simples e tudo mais. O fato é que a Câmara Federal, ela representa o povo. O Senado, ela representa o Estado. Essa é a diferença, é uma grande diferença. Diz que ela é fechada. Em Brasília, nós somos em 8 deputados federais de Mato Grosso, todos com muita competência, meus colegas deputados, dependendo do partido, têm feito lá seu papel, cada um do seu jeito.
A diferença é que esses 8 deputados, quando vai discutir pelo menos um exemplo que aconteceu agora, a FICO, que foi... Explica o que é a FICO aqui, para quem não sabe. A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que pode sair de Água Boa até Goiás, são 380 quilômetros de ferrovia, onde vai ter uma outorga, que a Vale vai liberar o dinheiro para isso, 4 bilhões de reais. Não é para Lucas? Não, esse trecho para esse trecho. 4 bilhões de reais uma outorga. O Mato Grosso, com 8 deputados, deveria estar comemorando, mas não é bem assim. Por quê? Porque a audiência pública para se concretizar isso é no Pará. O Pará não quer liberar dinheiro para Mato Grosso, envolve a Paraíba, que são mais tantos. Nós temos 1/3 dos deputados contrários a nós a essa obra. Nós temos 8 aqui contra 70 de São Paulo. Então, quando se trata disso, desequilibra a guerra quando tem guerras regionais. Né? Regionais. Já no Senado não é assim. No Senado não. No Senado é 3 contra 3. É 3 contra 3. O senador de São Paulo... Entendi onde é que você queria chegar. Que é o mesmo peso do senador de Mato Grosso. Agora, você precisa ter bandeiras para isso. Temos os nossos senadores competentíssimos. Não tenha dúvida disso. Mas vamos perder Mas agora. Cada um nós vamos perder 2, né? E vai a disputa mais 2. A minha vontade de estar, a minha vontade de estar no Senado, acho que porque eu cumpri um papel, sabe, André? Eu fui exatamente nessa escadinha. Eu subi essa montanha aos passos, cargo a cargo. Agora o próximo da fila é o Senado. Então eu quero estar no Senado, porque eu fui mais votado, porque eu me sinto preparado. Fui o deputado que mais apresentou projeto de leis nos últimos 8 anos, de todos os deputados de Mato Grosso. Ontem eu ouvi o presidencial Jair Bolsonaro do Roda Viva. 127.749 votos. É isso. Ontem eu ouvi o presidencial Jair Bolsonaro. Nosso colégio é muito bom. No Roda Viva, quase 10% dos votos de 2014. 8,78%. É isso aí. Tá bem. Então, com isso, André, o que acontece? Ontem eu vi o presidencial Jair Bolsonaro, perguntaram para ele no Roda Viva, mas quantos projetos o senhor tem em 28 anos de mandato? Ele falou que tem 100 projetos, 100 e pouco projetos. Eu tenho muito mais do que isso, e com a diferença. Os meus projetos, fui o único parlamentar daqui que fez os projetos se tornar lei. Eu tenho pelo menos 4 que já são leis, que você já usufrui disso. Por exemplo, o micro pequeno empresário do Brasil em 2018, ele está conseguindo parcelar suas dívidas. A microempresa individual, a MEI, né? A pequena empresa está conseguindo parcelar suas dívidas na Receita Federal graças a uma lei da minha autoria. Faz o país gerar, né? O produtor está conseguindo parcelar o seu fundo rural, que ele vai aderir só dia 30 de outubro, com isenção de juros, multas, correções, parceladas de 40 meses, reduzir a alíquota de 2,3 para 1,5 e do pessoa jurídica de 2,7 para 1,7, um projeto de lei da minha autoria. Rádio e TV no Brasil, eu mudei a regra inteira da outorga onerosa das concessões de rádio e TV no Brasil, para rádio comunitária, rádio comercial e TV, que há 30 anos não conseguia mexer. Exigia 36 itens, eu reduzi para 11 itens, passei de 8 anos para menos de 1 ano e meio para você poder regularizar aquilo, dando a oportunidade para expandir a concessão. Tudo isso é lei da minha autoria. A diferença do discurso é a prática. A prática. E cada coisa que vai se debater, eu tenho um projeto. Já fui derrotado em muitos. Por exemplo, eu sou autor da lei do voto facultativo, do voto não obrigatório, vota quem quer. Eu fui derrotado em plenário, mas apresentei isso lá de forma corajosa. Enfim, eu quero agora discutir, eu liderei a votação da redução da maioridade penal, um dos temas, a redução da maioridade penal. Então é claro que agora eu quero estar no Senado para tirar isso da gaveta do Senado. Eu preciso tirar isso da gaveta do Senado. Eu coloquei emendas... Porque é um assunto indigesto e... Está dentro da segurança de o Brasil de segurança pública, né? O Brasil cometeu um erro. Por não conseguir fazer a outra parte. Ela fez uma parte certa. Pensou que o Brasil é uma Suíça. Então ele proibiu uma criança de trabalhar com 14 anos. Maldito ECA. Isso. É um maldito ECA. Aquilo é uma maldição. Mas tem coisas boas, está precisando adequar. Só para completar. O pivete não pode trabalhar, mas ele pode estuprar, pode roubar, pode matar. Não acontece nada com ele. Trabalhar, o vagabundo não pode. É isso. Manda força pro vagabundo. Isso, tem. Manda o bumbum pro vagabundo. É isso aí. Discordo do senhor, do colega, tem coisa muito boa. Eu discordo, para um pouquinho, mas eu... Não, mas tem não, tem que discordar, tem que discordar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que tem que adequar o a realidade do momento. Eu só quero completar o raciocínio no seguinte... O ECA é muito bom para a Suíça, como disse. Do mesmo jeito, que proibiu... As crianças não têm culpa dessa... Esses homens aqui que tem
culpas e também tem virtudes. Esse povo tem aqui, muito vagabundinho tudo passa aí pelo de processo 14 político, anos, rapaz. estuprando, matando, Tudo passa pelo processo político. Passa. O botão da sua camisa, Passa. o relógio. Por isso que eu sou Também contra acho. a mídia demonizar o político. Mas tem muito vagabundo de 14 anos aí matando, roubando. Ah, eu não quero saber de nada, política. JP. Meu neto com 10 anos. Eu não quero política, meu filho. Não quer o quê, cara? Política é uma ciência. Mas eu Tudo tô passa falando- pela mas política, quem tá cara. falando que não é, JP? Eu tô Então, falando que então- tem vagabundo de 14 anos que devia tem estar na vagabundo- cadeia. E tem não acontece tem nada com vagabundo esses com vagabundos 30, 60, aí. 70 também, cara. O ECA criou um monte de vagabundo. Viu, André? Essa que é a real. A verdade é assim, ó. O que eu quero dizer com essa? Fala do com ECA, esse deixa eu ver. encaminhamento? Só desse encaminhamento. Quando o Brasil proíbe a criança de trabalhar com 13, 14 anos, mesmo sobre a tutela do pai ou sob a responsabilidade de alguém, faltou a outra parte disso, que era o quê? A escola em tempo integral. Faltou a profissionalização. Faltou várias coisas. Aí. Então uma Tá criança, vendo? foi feita uma lei isso proibindo a aí. criança de trabalhar, mas É não isso deu a aí. ela, não deu A a opção. oportunidade. Ela deu a ela a ociosidade. A ociosidade. A ociosidade. Então o ócio ali deu um número no Brasil, de cada 10 boletins de ocorrência, 7 são de menores. Então é claro que não vai dar Aí certo. entrou o tráfico, Por que no meio também, não, usando os meninos de... a escola não adotou essa criança, o traficante adotou a Adotou, criança. exatamente. Então o que precisa ser discutido agora, e é um dos temas, para responder a tua pergunta, por que eu quero ser senador? Eu quero tirar da gaveta isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa recuperar essas crianças de forma urgente, emergencial. O senhor já está falando de segurança, Isso. então, nisso aí. Usando, Passa isso, por aí, né? usando todas as... Está falando de assalto, É claro, isso aí é verdade. é isso, usando Não- todas não as nego armas públicas possíveis e privadas possíveis para poder recuperar isso. Vou dar um exemplo. Na cidade de Sinop, número de 2, 3 anos atrás, em 180 crianças que passaram pela vara da infância e da juventude, que cometeram algum tipo de crime. Eu tenho um projeto. Aliás, a violência está grande, não podia Mato Grosso a gente virar, fazer um merchandising aqui. Eu tenho um projeto, Impressionante. eu tenho um projeto para isso, não vou nem falar dele aqui agora, que é o menor sem grades. Que a criança ela não precisa ser presa para poder. Agora aquela que é estuprar, que é aquela que é assassina, que é homicida, que é, tá preso. essa aí vai presa, mas ela tem que receber assistência do. Ela tem que receber assistência do Estado com a professora lá, Por que com na o Inglaterra psicólogo, um cara com o vai- terapeuta. Por Educar que lá na pra Inglaterra sociedade. um moleque de 7 anos que matar alguém vai pra Vai cadeia? preso. E no Brasil não pode ir. Porque lá é criminalizado Por pelo acaso crime, os é ingleses penalizado são mais pelo crime, burros não que a pela gente? idade. Eles são menos evoluídos que a gente? Não são. Eles são contrário. primeiro Lá é mundo, ao penalizado contrário. pelo Lá crime, o cara não com pela 7 idade. A anos diferença se acabou de matou pra colocar aí. cadeia. Aqui o cara vai lá pro Mas continua matando, roubando, traficando depois e não acontece nada. Mas, Mas, André, nós somos Eu falei que o ECA é um colonizados. câncer, só para contar um caso meu. Eu paguei indenização para uma traficante vagabunda de R$8.000 a mando de um juiz, porque ela alegou que era menor de idade quando foi presa. E nós divulgamos aqui no Repórter MT a prisão, estampou a foto, tinha Mas é 17 lei. anos, 11 meses e 28 dias, alegou que era menor, me fez pagar R$8.000 de indenização para A regra clara, traficante. não. Aí o juiz falou para mim assim, é que está no ECA. Maldito ECA, rapaz. E quem fez Não a serve pra lei, nada. mas por isso que Só- está é indo só pra para ajudar lá. Quem vagabundo. faz a lei é eles. É só para ajudar vagabundo. É eles, O reclama senhor tem que mudar reclama essas do parlamentar, leis, que o tem que acabar parlamentar com que faz esse isso, cara. sabe? Além de você. O cara não sabe de Você saúde, trabalhar- educação, você segurança, trabalhar para infraestrutura. pagar R$8.000 de indenização por dano moral para traficante. É só no Brasil, cara. O problema Não existe um Dá negócio para o desse. senhor relaxar um pouquinho? Não, tô relaxando. É o seguinte, Vou tomar uma pinga. nós pega uma sabemos pinga. que uma sociedade, qualquer sociedade no mundo todo, nós vamos tratar aqui de Brasília, e por que não Mato Grosso, os 4, vamos dizer assim, os 4 pilares basilares da sociedade, ela funciona como educação, saúde, segurança e estrutura. E ação social, de engenharia por 5. Mas tendo isso aqui, não vai precisar, nem o social vai precisar trabalhar, dar cobertura, dar comidinha na boca dos outros. Se você tiver uma boa educação, você se higieniza melhor, você cuida melhor da tua saúde, começa tudo na educação é a base. Mas vamos lá, o mais latente hoje é saúde e segurança. Sim. Mas o senhor tem que olhar um olhar mais longo, olhar lá Tem que ser para preventivo. futuro. Né? Tem que Exatamente. O olhar tem que ser preventivo. Exatamente. É Então, só pra- dentro desses 4 pilares basilares, saúde, educação, segurança e infraestrutura, por causa da economia nossa que depende disso, não tem Mas eu como. quero só. O que o senhor vai trabalhar aí? Eu quero só completar esse raciocínio O aqui. senhor completa daqui a pouco, depois do intervalo? Claro. Senão o Ed Mota me... Onde que eu tô? Aqui? Senão o Ed Mota me capa lá. É lá da BR, né? Bota aí, Ed Nova Mota. Mutum. Muito bem, estamos de
volta com o deputado federal Nilson Leitão. Bastante polêmica essa entrevista já no primeiro bloco. E o senhor ia concluir um outro raciocínio, eu te cortei, não querendo cortar, mas nós cortamos. Por favor, conclua. Não, é só para completar isso. Então, a partir do momento que você tem uma regra de redução da maioridade penal, para você criminalizar aquele jovem, aquela criança que cometeu aquele crime, como acontece em todos os países evoluídos, mas também, numa mão paralela, você estende a obrigatoriedade da escola a tempo integral, mesmo que seja, não precisa ser no mesmo prédio, não precisa, mas ele tem que ter ocupação tempo integral. Se o governo quer mantê-lo sem trabalhar, então tem que manter, aprendendo e capacitado. Então isso é uma coisa óbvia que eu estou falando, mas nós precisamos, acima de tudo, recuperar aqueles que nós já perdemos. Então, que nós já perdemos. Eu dei um exemplo de uma cidade de 180 crianças que é possível recuperar. Nem todas elas são crimes violentos, mas é possível recuperar. Se não recuperar, ela vai continuar caminhando para o lado do crime. Educação é a saída. É uma consequência. Então, o Brasil tem que parar. Que mandou tirar do currículo escolar a disciplina de educação moral e cívica. Eu também tenho essa lei. Que chama ética e cidadania. Ética e cidadania. Enfim, não sabe cantar hino nacional mais. Não se canta hino nacional. Eu, quando estudava em colégio público, eu cantava hino nacional, hino da bandeira, hino da independência, hino do estado de São Paulo. Não, e até do município ali, ó. De pau e pedra, você deve conhecer. Escola municipal a gente cantava isso. Você pergunta para um moleque hoje de sexta série, ele não sabe nem isso no Brasil. Não sabe. Porque algum imbecil lá em Brasília mandou tirar essa disciplina. O Brasil está há 30 anos fazendo lei socialista para um país democrático e capitalista. Então não vai dar certo. Nós temos que começar a desconstruir isso. Hipócrita. Então a lei, é isso que você falou também, tem uma lei. Aliás, eu tenho brincado com todo mundo que tem uma lei para todos os gostos. Né? É a minha lei, que é essa, que devolve ao currículo escolar. Perfeito. A ética e cidadania. Também tem. Mas enfim, o que precisa fazer é fazer esse fechamento, não apenas de penalizar aquele jovem que cometeu o crime, não apenas penalizar, mas também com outra mão o governo ter um trabalho de recuperação disso, não dessa forma idiota de jogar um monte de criança dentro de um caixote com grade aquilo piorar, que acaba virando um laboratório de uma indústria de marginais. Esse é o grande problema. Excelência. Acontece o seguinte, o senhor entrou com um projeto de lei que, para aquele que não está acompanhando, que eu acho que o importante é propor uma lei em frente. Cheirou até uma demagogia, porque não apagaram das luzes, mas uma demagogia que, na verdade, eu mesmo sendo demagogia que fosse, que eu acho que não é, entendeu? Aplauso do país inteiro, da sociedade do mundo todo, que é a redução da máquina pública. Da máquina pública. Me fala o que é esse negócio, na prática. Vamos começar... Essas utopias de lado, ver o que o senhor pode fazer, mas na prática... Na prática, vamos começar de trás para frente. Por que nós Você tem que continuar no Congresso para começar. Por que nós apresentamos isso? Nós apresentamos isso pelo seguinte... Esse é o gancho. Eu entrei com um projeto de lei que foi aprovado, foi sancionado. Aliás, foi aprovado e foi vetado, que foi o projeto de redução do PIS e COFINS do óleo diesel, 48 centavos na época, PIS e COFINS, em 2015. Presidente Dilma Antes do caminhoneiro. A presidente Dilma vetou. Era a crise do caminhoneiro, mas em 2015. O presidente Dilma vetou. A primeira crise lá. Em 2016 eu reapresentei esse projeto. Quando veio a crise do caminhoneiro, com esse projeto caminhando, nós queríamos que se reduzisse apenas o óleo diesel estancado no primeiro dia a greve. Aí depois se contaminou com outras coisas. Então, quando eu apresentei novamente, você vinha tramitando desde 2016, quando eu cheguei para liderar uma coletiva para a imprensa nacional, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu fui o porta-voz de dizer o que nós faríamos no Congresso. E eu já tinha essas propostas de redução, junto com outros deputados, colegas meus, redução da máquina pública, inclusive do Congresso. A pergunta de um deles foi isso: olha, vocês não querem reduzir, vocês têm que reduzir imposto. Mas para reduzir imposto tem que ter investimento, tem que gerar emprego, gerar renda. Como é que faz tudo isso? Reduzindo o tamanho da máquina. Nós precisamos sobrar dinheiro para poder investir, para ter obras, para ter construções, para ter emprego e fazer isso girar, o país crescer. O país crescendo, aumentando a arrecadação, você reduz o imposto gradualmente. Então foi quando eu apresentei, sabendo que partiria da nossa parte. O Congresso Nacional, ele significa 0,20% do orçamento dos poderes. Então nós somos o menor dos problemas. Somos um problema, mas somos o menor desses problemas. Quanto é o orçamento hoje? 6 bilhões.
Desses 6 bilhões. O Congresso todo. O Congresso. Senado e Câmara. Não, para a Câmara. Para a Câmara. Então não é Congresso. 6 bilhões. 6 bilhões da Câmara é quanto que custa os 513 deputados, com tudo. 20% desse valor. Qual é a arrecadação do país hoje? 20% desse valor, 3 trilhões. Ó, 0,24. Não é isso que quebra o país. Não, mas não é isso. Porque a coisa é roubalheira, né? Os deputados significa 20% desse valor. Aí você fala, mas como, peraí, de 6 bi, vocês custam ali 1 bi e pouco. É isso. Onde que está os outros 80%? Está na máquina permanente. A máquina permanente. Um funcionário inativo da Câmara Federal, inativo, que está aposentado, o mínimo, o que ganha menos, ganha 25 mil reais por mês. O problema do Brasil está nessa estrutura que foi construída. Não, aí você vai ver a qualificação do cara, ele tem ensino fundamental só. É isso. E ganha 25 pau. Brasília, realmente, quando fala que Brasília é um país diferente, aí é que está o problema. Fantasia, mas quem paga essa conta em termos morais, éticos, é o deputado. É o deputado. Mas mesmo assim eu acho que é possível reduzir. Eu posso explicar tudo aqui, por isso que eu entrei com a PEC. Qual que é a minha PEC? A minha PEC, a primeira coisa, reduz de 513 deputados para 395 deputados. Certo? Baseado em quê? Baseado na redução. Nós temos que reduzir. Vários deputados que foram assinar a minha PEC, até para informar aqui ao telespectador, ao seu internauta, né, de que um projeto de lei eu assino sozinho. Aí seria demagogia. Eu assino sozinho e pôr lá para tramitar. Mas a iniciativa foi sua, né? Sabendo que ele ia virar nada. Agora, a PEC eu tenho que pegar no mínimo 172 assinaturas para protocolar. Não é fácil. Com uma assinatura, protocolo um projeto de lei. Agora, uma PEC para mudar a Constituição são 172. Eu peguei mais de 180. E já está protocolado e já está tramitando. Quer dizer, se eu tiver mais 120 pessoas votando, já tem 172. Eu estou, aliás, 120 não, com mais 130, eu estou com ela aprovada. E a sociedade vai se mobilizar. É uma diferença, lógico. Claro, nós já tem mais de 1 milhão de e-mails lá falando disso. Então, o fato que eu entrei com a PEC, reduzindo de 513 para 395 deputados, 81 senadores para 54 senadores, ou seja, ao invés de 3 por estado... Próximo mandato, né? 2 por estado. 2 por estado, claro, o próximo mandato. E a Assembleia Legislativa de 1.059 deputados para 804 deputados. São 400 cadeiras que em 5 anos terão economia, aliás, em 4 anos, no mandato, terão economia de 5 bilhões de reais. 5 bilhões. Aí já começou a crescer o bolo, né? 5 bi dinheiro. Já reduziu. Se 4 bi está começando a FICO aí, ué. É isso, dá para resolver muito problema aqui em Cuiabá, o saneamento do... Dá para fazer 4 VLT. É isso. Resolve o problema de saneamento do Pantanal. Só fazer conta. Né? Então, você... Não, quando 122 milhões a mais, né? É isso. Mas tem uma outra PEC. A outra PEC, ela também eu peguei as 180 assinaturas, faz tudo parte desse pacote da redução da máquina pública. Essa eu vinculo a verba indenizatória do deputado federal à verba indenizatória do deputado estadual. Você tem um exemplo. O deputado distrital, que é a mesma coisa do deputado estadual em Mato Grosso, distrital em Brasília, o gabinete dele, o deputado tem 150 mil de verba indenizatória. Quer dizer, uma coisa de louco. Coisa de louco. Na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, o cara tem 25 funcionários e não presta conta a grande maioria. Na Câmara Federal é um modelo exemplar para isso. Por quê? Lá você não vai conseguir. Esse Tribunal de Contas Municipal, você vai acabar com tudo isso aí? Na minha opinião, terminava tudo. Municipal, São Paulo tem do município. É absurdo. Tribunal de Contas Municipal. Mas só para... Além do Estado. Só para o internauta entender que o final da história... Devia acabar a Câmara também, na cidade. Não serve para nada. Aí não. Aquela casa dos horrores, não serve Aí para nada. acaba a democracia. Pode acabar o salário. Poderia ter alguns conselheiros. Você sabe quem criou o salário do vereador? Um bando de pé de rato. Você sabe quem criou o salário do vereador? Só para gastar 40 milhões por ano. Quem criou o salário do vereador? Os militares. Não devia criar, não devia ter salário. Não devia criar. Não, mas a verdade é o seguinte. Lá na França não tem. A redução disso, como que vai funcionar? O Giscard d'Estaing que saiu do presidente da República para ser vereador no distrito dele lá em Paris, sem salário. Só para o internauta entender aqui o fechamento dessa PEC aqui, senão não vai compreender. O que nós estamos? Quando o Constituinte ele vinculou o salário do deputado federal ao deputado estadual. Então, o deputado estadual não pode ganhar mais que 75% que o salário do federal. É uma hierarquia. Mas o gabinete não foi vinculado. Então, as assembleias passaram a ter um valor enorme em vários lugares do Brasil. O que nós estamos fazendo? Aquelas verbas de gabinete. Hoje, se fosse fazer... Se a minha PEC tivesse aprovada, a verba de gabinete da Assembleia Legislativa de Mato Grosso seria de 15 mil reais.
90. Hoje está 90, né? 90 mil. Mais 60 de verba indenizatória. Não, é isso. Então tem que ver verbo de representação e verbo indenizatória. Então seria apenas seria 50% do valor que eu recebo. A verba indenizatória hoje da Assembleia Legislativa são de 65 mil, se não me engano. A do deputado federal é de 38 mil. Eu estou pedindo redução de 20% da minha verba. Então ela cai para menos de 30 mil reais e a Assembleia Legislativa só pode ser 50% da minha verba no Brasil inteiro. Então isso vai dar outro impacto enorme. E a terceira ação que eu apresentei no orçamento, fui derrotado, e vamos apresentar novamente, a redução de 20% do custeio meio, da área meio do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Vou dar um exemplo do Executivo. Vou dar um exemplo do Executivo. O Executivo gastou de aluguel em 2017, o Executivo, a União, 2 bilhões de aluguel. O que é esses aluguéis? O prédio do IBAMA, o prédio da Receita, o prédio dos órgãos do governo federal, lá em Brasília, o prédio do Ministério. O senador que está preso lá, uns 10 prédios para a União lá. É isso aí, eu ia falar, quer dizer, então, tem interesse, né? São 2 bilhões de reais, que eu acho que dá para reduzir aí para 1,5 bilhão, né? Eu acho que dá bem conversado. Com esse dinheiro dá para você construir eu não prédios. A questão também não é só o valor, é conceitual também, né? Com esse dinheiro você pode construir prédio próprio, né? Agora, quer saber uma coisa, André? Se forma, olhando aqui para a Câmara, um compromisso que você vai pegar o ganhou a eleição, você não vai. Não, mas ao contrário, essa é a minha cruzada. Você põe o pé no Senado, você vai continuar com isso aí? Ou é só para ganhar voto agora? JP, é só para ganhar voto? De jeito nenhum. Que aí é demagogia sua. Qualquer você projeto. Vai pegar e assumir isso? Não, mas lógico que eu assumi. Estou assumindo, já fiz. Não é que eu vou fazer. Vai dar continuidade? Não, claro, o projeto. Dá continuidade lá. Você não deixa uma obra sua pela metade. Você pode deixar dos outros. Mas a sua você não vai deixar. Essa é uma obra minha. Eu já fiz isso como prefeito. Eu ganhei 2 prêmios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fui premiado como o primeiro premiado da Lei de Responsabilidade Fiscal do Centro-Oeste, fui eu como prefeito de Sinop. E depois ganhei o segundo prêmio, um com o Fernando Henrique e outro com o Lula. Então, não foi por causa de presidente, não, ganhei com os dois. Né? Eu acredito piamente na redução da máquina pública, dou palestra para prefeituras, isso desde 2009, então os prefeitos sabem disso. Eu acho que isso é uma cruzada que o Brasil tem que ter em cima de uma realidade. É inteligente, é sobrar dinheiro para investir. E esse é o único caminho que o país tem. Não pode continuar tendo esse amontoado de peso da máquina com funcionalismo, com corporações, corporativismo. É um absurdo. É absurdo o que está acontecendo, não é? E o problema não está lá na União, não, só. Está no nos estados brasileiros, está nas prefeituras, está nas câmaras municipais, está nas assembleias. Um exemplo, vamos aqui mexer na ferida. Precisa de um prédio suntuoso para o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, aliás, para o TST, enquanto tem hospital aí que não consegue consertar o telhado. Então é óbvio que o Brasil está equivocado. Vai conhecer o TRT de Campinas, depois você conhecer o absurdo. 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 Mas o André tem uns negócios aqui. Para o senhor chegar lá, o André tem umas perguntas para ele fazer aqui. As picuinhas políticas que tem aqui, que o senhor vai ter que superar. Tem umas dificuldades para superar aqui. O pé do táxi. Eu só preciso o senhor chegar lá. O que foi? Está cutucando, né, JP? Não, você quer. Antes do senhor chegar lá, o senhor precisa não ser engolido pela juíza Selma. Ali que tá. Ali que tá. Tem espaço. Tem espaço. Não, ela falou, eu disse que eu não seria. André, eu fiz uma boa. Eu vou só terminar a resposta para o JP. Não tá morrendo. Uma frase. Só vou falar. Eu desafio qual parlamentar que teve projetos mais corajosos em assuntos conflituosos do que eu fiz nesses últimos 8 anos aqui em Mato Grosso. Em Mato Grosso não, do Brasil todo. Tanto que no ranking, eu fiquei entre os dois. A gente acompanha. Tanto que a Confederação Nacional da Agricultura me privou como personalidade do ano do agronegócio brasileiro. A ProSoja Brasil, personalidade do ano. A gente está no dia a dia em Brasília, acompanha essa Então, na verdade, é o seguinte, esse projeto da redução da máquina é minha bandeira, sim, e eu quero sim terminar essa luta quando de fato nós conseguimos olhar para trás e dizer, olha, o Brasil reduziu o tamanho da máquina em 30%, como diz a Fundação Getúlio Vargas, para mandar 30% de muitos setores embora, que não vai fazer falta aquela pessoa ali dentro. Verdade. É muita gente amontoada na área meio. Aí falta médico, falta o policial e falta lá o professor. Tem que acabar com a área meio. Sim. Acabar com a área meio, eu sou totalmente favorável. Falta médico, professor e policial e está cheio de Zé Ruela nos corredores dos palácios, tomando cafezinho, muitos órgãos só servem para pagar salário. Então é por isso que o senhor está cobrando gratidão do Mendes
do Mendes Ataques, é isso? Não, mas peraí, deixa eu responder, porque a Selma não vai divulgar? Não, a Selma, bom, eu já até brinquei com ela, ela falou assim, olha, alguém perguntou sobre outros que estavam à minha frente na pesquisa, falou, mas você vai ter que correr atrás do mundo, todo mundo. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso deixar para eles, nessa corrida até 7 de outubro, depois eu dou a frente, dou um abraço, dou um beijo, mas até lá eles vão ter que olhar muito para minhas costas, para minha nuca, para o meu calcanhar, que eu vou correr muito para ganhar essa eleição. Tá certo, já falou, mas aí, e a gratidão? E a gratidão? Não, você está falando do assunto do Mauro? Não, eu não fiz criticando o Mauro. Está superado isso já? Eu nem fiz criticando o Mauro. Já está candidato contra você. Não. Eu fiz num contexto dizendo o seguinte, que o que pode... Todo mundo, já o contexto já tem importância colocar isso. Em 2015, eu lembro bem, quando eu sentei com o governador Pedro, começamos a discutir até algumas situações da eleição de 2016. E o Pedro, na época, disse, olha, o candidato a prefeito nosso aqui é o Mauro e estava naquela situação. E, de fato, o governo do estado investiu muito na gestão Mauro Mendes. Investiu no São Benedito, no Parque Tianair, investiu no pronto-socorro, investiu na recuperação da Avenida do CPA, em obras de bairros, investiu financeiramente na prefeitura, e aquilo, é claro, que arribou o Mauro naquele momento, deixou o Mauro numa situação confortável. Segundo 2 anos do Mauro foi isso. Isso foi o governador que jogou ali dentro, tanto que todas as fotografias do governador nas obras em Cuiabá, o Mauro estava ao lado. Eu não estou nem dizendo de gratidão ou ingratidão, eu só estou dizendo que tem que reconhecer, eu falei de reconhecimento. Você não pode reconhecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de público. Pode dar. Começou agora uma grande notícia para Mato Grosso. Em 2012, esse deputado aqui, no 2º ano de mandato, novato em Brasília, ele, em 2011, comecei uma luta pela mais vagas de medicina em Mato Grosso na Universidade Federal. Essa luta eu comecei no meu gabinete, por Sinop. Em seguida, quando o Sinop estava para sair as vagas de medicina, que seria 80 vagas, que deu certo, que a Carimbaia bateu o martelo, o senador Wellington Fagundes, então o deputado federal Wellington Fagundes, veio junto comigo para essa luta e me ajudou também, e também estendeu para Rondonópolis. Também, né, então aí foi 60, aí tiramos 20, só ficou 60 para Sinop e 40 para Rondonópolis. Foi novas 100 vagas, no Mato Grosso inteiro só tinha 100 vagas na história. Nós dobramos essa vaga, eu, com o trabalho do deputado Wellington Fagundes, e lógico, os demais parlamentares colaboraram. Já agora, em 2012, aí no meu gabinete, comecei um trabalho da radioterapia para o município de Sinop. A ala do câncer em Sinop era o nome do meu pai morreu de câncer, eu como prefeito ajudei a construir aquela ala junto com a sociedade, no Hospital Filantrópico, e o Lions Clube homenageou. Você me engano na carne, tratei do meu pai morreu nesse braço esquerdo aqui. E a maior alegria que eu tenho é poder ter convivido com ele até o último segundo da vida dele. Mas aí comecei a luta pela radioterapia. O governo, na época do PT, fez um programa de expansão de radioterapia para 80 hospitais do Brasil. Nós, com essa luta, a minha equipe, a minha chefe de gabinete, que é a Isabel, minha secretária, trabalhou duramente ali, operacionalmente, e conseguimos incluir nesse programa. Novamente também, é claro, por isso que eu falei que tem que reconhecer. O Wellington Fagundes, que hoje vai ser o nosso aniversário provavelmente, me ajudou e nós conseguimos trazer a radioterapia para Mato Grosso. E vai ser agora. Já fez a licitação, vai instalar na Santa Casa de Rondonópolis um equipamento de 20 milhões de reais e em Sinop, no Hospital Santo Antônio, 20 milhões de reais. Hoje nós temos em Sinop 60 cirurgias de câncer nesse hospital, pelo SUS. E praticamente 300 tratamentos de quimioterapia. Agora, completa com a radioterapia, nós teremos Sinop, Cuiabá, que já existe, e Rondonópolis. Uma rede de tratamento do câncer, que é uma luta que começamos atrás. E que tem que reconhecer que eu não fiz sozinho. Começou lá, mas o Wellington foi importante naquele episódio, o Adilto foi importante, outros foram importantes. Esse cara está falando tanto do Wellington, eu vou chamar um intervalo, mas eu vou te deixar uma provocação antes. Não, mas eu não estou dizendo que devolve. Eu não estou dizendo que teve 2 pontos, assim como eu acho. É por isso que eu citei o Mauro. Acho que o Mauro tem que reconhecer o que o Pedro fez por ele também. Claro. Mas não estou aqui falando de ingrato, não. Foi só de concluir. reconhecimento. Mas antes de fechar, só uma coisa. O senhor vai ter adversário. O senhor falou em adversário. O Wellington vai... O senhor tem voto em todos os segmentos, igual. Gente que apoia o Wellington, você quer ser. Viu, André? O Wellington vai ser nosso adversário, será que vai ser mesmo? Será que vai ser? Não, tomara que não. Tomara que ele venha aqui nos ajudar. Sabe por quê? Porque existe uma conversa de bastidor que o senhor estaria fritando a candidatura à reeleição do governador Pedro Taques. Jamais. Sem chance.
Sem chance. O meu jogo é de frente, André. A coligação apoiaria a candidatura do Tem até uma Hélio? frigideirinha aí, tem uma frigideira Tem até um memezinho eu rodando sou aí. fritando o Pedro Táxi. Não procede, né? Nem, não tem chance. Eu sempre Daqui falei, a ele pouquinho, fala depois do na cara, intervalo, ele fala pode- sobre isso aí. Segura Tá aí, só bom, um minutinho. depois do intervalo. Frita ou não frita o Pedro? Bom, estamos de volta aqui com o Nilson. Fala, Eu te dou suporte. você dá suporte, sabe? De volta com o Nilson. Não, volta, Polêmica, volta, não, volta, não volta. volta nada, não volta nada. Polêmica em cima de polêmica, e o senhor, como eu disse no bloco passado, está sendo aí visto como fritador do governador Pedro Táxi, fritando a candidatura à reeleição dele, já costurando um apoio ao Wellington Fagundes, tirando o Pedro Táxi de cena. Como é que é isso? É o chefe da cozinha que está fritando. É. É o chefe. Não tem chance nenhuma disso, zero a chance. É só. Mas Mas nem tentou, houve essa não, conversa Não, no eu PSDB. não tenho. Eu não vou. Porque Eu não isso vou não falar vai aqui. ligar. Eu não vou falar aqui o santo. Isso Tá? aconteceu Tá certo. depois Mas eu vou contar a história. Eu vou contar a que história. o Cabo Gerson confessou lá, dizendo que o governador Pedro Táxi e o Paulo Táxi são os donos da história do grampo. Isso aí caiu como uma... O senhor bomba defende no esses PSDB. grampos? Enfim. O senhor defende os grampos? Não, tem que responder. Defender que grampo? O senhor, esses grampos, Eu sou contra grampo. Eu sou contra grampear O senhor foi qualquer grampeado também, né? Não sei. Não sei. sabe. É um negócio tão complicado que nem o senhor Eu sabe. não sei, eu não sei. Mas vamos lá. Mas O senhor o fato, fritou ou não fritou? O fato é o seguinte, há um ano atrás, mais ou menos, me Mexeu chamaram. a bandeira, a frigideira ou não? A frigideira. Um ano atrás me chamaram algumas pessoas. Tá com teflon, filho. Disseram o seguinte, falou, Nilson, ó, você tem que Flambou. Você tem que enfrentar o governador Pedro Táxi dentro do partido e tal. Eu falei assim, olha, eu não jogo de costa, eu jogo de frente. Se eu tiver que falar para o governador O senhor Pedro está dando Táxi indireto para alguém aí? não ir para a reeleição. O senhor está dando indireto para alguém? Não, que joga não, por trás? eu tô falando André? do meu comportamento. Não sei. Do meu comportamento. Não estou falando nada contra ninguém. Ah, tá. Falando do meu comportamento. Falei, eu jogo de frente. Se vocês não querem mais o governador, vão sentar todo mundo na mesma mesa e vamos comunicar isso ao governador. Todos que ajudaram ele a ganhar, vamos comunicá-lo ele de forma honesta, sincera. Vamos ajudar ele a perder, frente. mano. Não sobrou quase ninguém à minha volta para poder fazer isso. Eu cheguei a ter um problema com o governador em novembro, rompi com ele, inclusive, né, em novembro de 2017. Depois disso nós conversamos, tocando à frente, porque eu tenho muita tranquilidade de estar ao lado do Pedro Táxi, porque eu ajudei ele a ganhar a eleição, eu estive no palanque dele, pedi voto para ele, mas eu não pedi nada a ele no governo dele. Nunca fiquei pedindo emprego, obra, nada. Aliás, coloquei recurso, muito recurso no Estado, não sozinho como com a bancada, certo? Eu tenho muita lealdade e nunca mudei de partido. Tranquilidade para isso. Toda tranquilidade. Então sobrou só eu. Sobrou só eu. Quem mudou foi ele, o Pedro. Sobrou só eu. O governador perdeu vários companheiros, com alguns com Não tem como razão negar, né, e outros sem razão. Não interessa, é outro Por que jogo. essa história de fritura? Hã? Por que surgiu? Alguém, não só isso, eu vou saber. Onde Todo a fumaça mundo, fogo. todo dia falam de mim, Inteligência da falam oposição, do né? JP, falam de você, nem tudo é verdade. falam Né? bastante. Então, na verdade, eu jamais faria isso. E quem me conhece, eu não sou empresário, eu não sou milionário, eu não sou rico. O que eu vivo é do meu trabalho. E quem me conhece, quem convive comigo, sabe disso. E o que me manteve vivo até hoje foi minha lealdade. Lealdade. O gostoso dia, JP, eu encontrei semana retrasada a mãe do Dante, Dona Maria, numa festa. Eu encontrei, eu falei, ô Dona Maria, que saudade. Ela falou assim, quantos anos tem o seu filho que nasceu no mesmo dia do Dante? Eu falei, olha a memória. Que memória, hein? Não, Dona Maria é um negócio. O que vale. É um patrimônio. Mas qual o carinho que ela tem por mim? A lealdade que eu tive com o Dante. Então a minha Essa lealdade. sua família, né? A Seu minha, filho, isso, né? é minha lealdade. 100% Então nada. Eu posso até perder a eleição, eu posso até perder popularidade, mas não vou perder minha credibilidade. Eu não perco, não jogo nas costas. O Pedro Táxi, tudo que eu tive que falar para ele a vida inteira, eu falei na frente dele, como eu falei pro Dante lá atrás. E adiantou alguma coisa? Não, claro, sempre adianta. O Pedro, ele vai pagar por seus acertos e vai pagar pelos seus erros, como qualquer governo. Reeleição é isso. Quem está de fora e quem quer ganhar a eleição vai enxergar todos os defeitos. Quem está de dentro vai tentar enxergar a parte cheia do copo. Aonde e você não a acha parte que o Pedro vazia. errou e acertou? Vamos lá. Eu acho que o Pedro... Primeiro dia que errou, depois acertou. Eu acho que o Pedro... Ele fechar positivamente. Ele tirou, e eu não concordei isso no começo, mas ajudei eles. Eu ajudei. Quando ele montou uma equipe muito técnica, jovem, muito bem intencionada, mas sem experiência nenhuma, zero.
E eu disse uma frase no começo do governo Pedro, que até foi para a imprensa essa frase. Falei, gente, aqui agora nós não precisamos de um piloto para pilotar essa máquina, nós precisamos de um mecânico. Consertar. Então, o Pedro, ele foi esse mecânico. O que aconteceu com ele? Ele não teve como, um governante qualquer, outro, quem sabe, não teria dado o RGA de 2015 e de 2016. Ele deu. Hoje o professor é o melhor remunerado do Brasil, entre os salários mais altos do Brasil. Quem que era o secretário de planejamento na época? Era o... Acho que não sei, não lembro. Não lembro. Acho que era o Marrafon. Acho que era o Marrafon. Marrafon? É isso, era o Marrafon. Ele, por exemplo, o Silval Barbosa tinha cortado 50% do repasse da saúde básica em 2013 para os municípios. Ele voltou. Ele, em março de 2015, ele devolveu. Isso é um gestor que olhar aqui, ele olhar muito mais pelo número do que pela necessidade. Ele falou, não, os municípios não podem caçar isso. Ele foi lá e devolveu 50% do município. Caçou o problema. E foi só ser devedor. ampliando o problema financeiro. Agora é uma falha de gestão. Não, aí que eu não sei. Aí que eu não sei, é interpretativo. Por quê? Porque, na verdade, ele melhorou a vida do município. Ele melhorou a vida do município fazendo esse repasse. Ele melhorou a vida do município fazendo esse repasse. Mas vamos olhar aqui para um outro lado. Mas hoje não reconhece isso, né? Não. Ele é comprado. Isso é comunicação. Você sabe disso, você é do meio, você sabe, você é do meio, você sabe. Isso é Aliás, eu falei aqui, já que a maior falha do governo foi a comunicação. Mas aqui para o outro lado, ele reduziu. Ele reduziu a quantidade de cargo de confiança do Estado em relação ao governo anterior. Reduziu bem. Chamou mais pessoas para a área fim, que é o policial, o professor. Hoje o salário do policial é um salário entre a média nacional dos três. O salário do professor está entre os dois mais alto do Brasil. Mais do que lá. Tem cara deixando o exército, marinha aeronáutica, oficial para ser soldado aqui. Então, na verdade, é isso. Mas tudo isso, o que você tem que colocar... Mas é pouco ainda. É pouco, mas eu quero explicar o que é pouco. Se você comparar com os pés de rato lá na Câmara, que ganha 40 pau por mês, é pouco. É pouco, não, pega mais. É pouco. Pega mais. Achei que ele falou que tinha feito pouco. Você está certo, concordo com você. Mas o que mais que tem que lembrar disso tudo? Pedro Táxi assumiu um governo e depois vocês viram o resultado. A própria delação foi colocar de forma clara o que fizeram com o Estado. Ele estava totalmente contaminado nas entranhas, nas paredes, sem precisar aqui falar de passado. Mas em seguida nós estávamos num período de instabilidade nacional política com impeachment, né? Entrando em crise nacional devido a essa crise política, onde veio desemprego, falta de dinheiro, o governo federal não cumprindo a época, começou a ter o cumprimento depois de 2016, já em maio, junho, quando o Estado começou a entrar numa crise enorme, devido ao excesso do gasto, a arrecadação. Períodos em que a produção de Mato Grosso foi que bateu o recorde de produção, mas não teve a mesma... O mesmo retorno financeiro. Então, isso, a crise econômica foi uma soma de fatores. Perdendo preço, né? Foi uma soma de fatores. Então, na verdade, eu acho que o pior, se você perguntar, os fanistas falam numa frase aí... Isso é o lado bom. Foi uma frase, o que foi o grande erro do Pedro? Eu acho que foi o relacionamento. O relacionamento. O relacionamento. Porque você pegar o Dante lá atrás, o Dante passou por crises talvez igual ou piores, certo? Chegou na reeleição dele com um percentual menor que está o Pedro. E deu a volta por cima e ganhou a eleição. Deu a volta por cima. O que o Pedro precisa é comunicar, é potencializar as coisas boas e não jogar ping-pong com o adversário que quer provocar. A crise nacional, a crise nacional que o Dante pegou foi muito sério. Muito pior. Muito sério. Naquela época, o FHC foi no FMI e pegou 30 bilhões de dólares. O judiciário aqui tinha magistrado que estava nas pernas. Nessa crise não teve nada disso. Né? O FMI nem passou perto daqui. Enfim. Eu quero lhe perguntar o seguinte, o candidato senador. Pré-candidato. Pré-candidato senador, pré-candidato. Acontece o seguinte, criou Cira. Pedro Táxi criou Cira para poder recuperar aquela coisa toda. E daí saiu os denúncios lá que pegou o ex-governador e tudo e foram parar na cadeia. Quem sentenciou? Juíza Selma Arruda. Aí comentaram, a juíza Selma Arruda e o governador estão fazendo dobradinha. Aí chega no final, depois de tudo esse blá 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 blá, junta Selma Arruda com Pedro Táxi. Ele reeleição e ela senador. E aí veio aquele negócio do Fayad que falou que estava pegando, usando o paletó, a toga para se promover. Será que não fechou o ciclo dessa conversa? Hoje na prática fechou. Depois que ele se uniu com o Pedro Táxi,
fica claro que realmente, para a opinião pública, tinha alguma coisa que ali. tinha alguma coisa. E aí, como é que o senhor fica nessa aí? O senhor não tem esse tipo de rolo, não se envolveu nisso. Entendeu? E como é que o senhor explica estar do lado dos dois, né? Porque vai estar do lado dos dois, não tem como. O senhor vai defender isso aqui, o senhor acha que é correto? Porque até dentro da magistratura tem resistência disso hoje. Deveria ter, eu sou a favor da quarentena. Quarentena, Eu né? sou totalmente a favor da quarentena. Quer dizer, Tentamos ela abandonou a aprovar. toga, ela deveria passar Nós estamos algum falando tempo coisa séria aqui, Isso viu? é fora do, Isso é uma fora coisa do, séria. fora Mas, do ar. Não, mas é sério isso mesmo, mas tem que levar de uma forma bastante tranquila em Ponderada, relação a né? isso, tranquilo. Por quê? Se você é o juiz e você decidiu que você quer ser candidato, e ali, Não, aí esse lado tudo Você bem, tá tá tendo uma a lei. questão é ética. Política Agora, é ética. Não é lei. A lei favorece, mas a ética é que é o problema. A meu ver, foi um grande erro dela também. Colocar agora. Ela pode jogar a biografia dela no lixo. É isso mesmo. A pergunta, deveria passar uns 2 anos longe, depois eu vou ser bem sincero. O Julier está vindo bem agora. Pode ser um novo Julier. Mas o Julier está vindo bem agora. Se ele tivesse feito isso antes, ele estava eleito hoje. Ele corre até a chance de se eleger hoje. A época, antes da Juíza Selma. Aquele tempo para nós falar isso. Antes da Juíza Selma vir para o nosso lado, ia comprar de chapa dele. Lá quando ela saiu, eu fiz essa pergunta até O senhor também fez. de forma informal. informal. A sociedade toda está cobrando isso. Na forma informal ao desembargador. O que ele me disse? Ele falou, olha, realmente é uma escolha dela. Agora, interpretar se foi ético, se não foi ético, é uma questão opinativa, é né? do povo, que não é algo palpável. É subjetiva de cada um. Subjetiva de cada um. Então, eu não posso ser leviano jamais e falar assim, não, ela foi antiética. Não pode falar. Né? Não pode até só com o pé Eu de nunca... chapa, Agora, eu posso, como jornalista, dar opinião. Eu acho que ela errou sendo candidata. Eu acho que ela devia ficar quietinha, né? Pra casa, dar um tempo. Depois, né? Agora, sair de quando casa, ela sai, botar o nome. quando ela Aliás, sai, ela colocou o nome antes de se aposentar, já vinha os rumores que ela se ia candidatar Não, pro Senado. o Fayad fez Então, aquele negócio aí, lá então, e vamos fechou usar tudo. isso contra ela, dizendo, ela usou a toga para se promover. Ou eu estou enganado? Não, mas não. Olha, eu vou ser bem Não, sincero, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não costumo ter esse tipo de julgamento, até porque aconteceu Aí com vem a vários. questão ética sua. Vem a questão ética minha de querer Pois julgar. mas o que não teve aqui. Mas o que eu quero O dizer senhor é o está seguinte, tendo agora. o que eu quero dizer é o Pensar no seguinte, seu falante, eu conheci a doutora Selma. Não estou julgando ninguém, Não, é só uma sim, opinião sim. como Eu homem conheci de a doutora- comunicação. Não, claro. Eu acho que ela Eu errou. também não estou fazendo julgando. isso. Eu conheci a doutora Selma há 15 dias, para vocês terem uma ideia. Então, é um conhecimento que eu estou tendo agora, não tem nenhum problema de relacionamento, nem com Pessoa ela, sensacional. nem com Não ninguém. deu nem pra ter, né? E eu não Mas- posso, Mas e eu Mas não o posso. primeiro que teve já foi ruim, né? Porque Mas eu não já posso. teve ruim. Pessoa Não, mas eu não posso sensacional. escolher. E por ela ser sensacional, porque eu acho que ela errou sendo candidata. Não, Ela não deveria se envolver nisso agora. Opinião, Só isso. A opinião é isso. O senhor sabe o seguinte, agora é o seguinte, o que o senhor acha dentro desse contexto, ela ter voto dos outros, se alguém quiser votar lá um procurador mal quiser votar no senhor, você vai proibir? De jeito nenhum. Então, ela também, eu acho que nesse caso, ela não devia ter falado, mas ela também pode trabalhar todos os demais candidatos. Mas eu acho que tem coisa que tem lógica. O problema não é você dizer o óbvio. Alguém que é senador do outro grupo pode votar no Nilson Leitão? Pode. Pode, claro. Não Tem problema. dois que tem Não, o P, a tem um- pergunta é se pode ou se não pode. Agora, o que... Aliás, Exteriorizar a que- pergunta não é se pode ou se não pode. A pergunta é outra. Se eu estou aqui com o André, na mesma chapa, fazendo dobradinha com ele, Dizendo que eu obviamente que eu não vou dizer o seguinte, ó gente, Vota nós na estamos aqui André. numa chapa, se eu estou ao lado dele, eu quero que vota em mim e vota nele. Seria isso o natural numa campanha eleitoral. A Juíza Selma cometeu ali um lapso, ela já se desculpou, tá zerado o jogo, eu confio até a morte. Até a morte. E com todas as chances de... Até que prova em contrário. Até que prova, e às vezes prova ainda quando não confiando, que é um erro, vamos continuar confiando. Não gosta de sofrer com desconfiança. Vamos fazer igual o Odorico Paravasso, vamos deixar os entretantes e partir para os finalmente. Finalmente. E o Jaime Campos não querendo queimar eu ele quero também saber o aí, seguinte, tem gente cara, querendo queimar eu quero ele. saber o seguinte, até que ponto essa bomba dos grampos jogada aqui em momento Cuiabá, ruim agora. no último sábado, afeta a candidatura do governador Pedro O senhor não vai poder defender isso. E
por tabela, a sua também. Claro. Tá Não aliado. Ele não tem nada que ver, ele não vai defender. Tá junto? Não. E aí? Sim, mas não quer dizer que ele endossa o Diga-me com Grama. quem andas, né? Pode ser Mas que ele vai ser claro em dizer que não aceita Deixa eu isso. perguntar, JP, deixou me Mas responder. você já falou lá atrás que não aceita os Você tá gramas. respondendo por isso, tá parecendo Faustão, JP. Não, mas ele já falou que não aceita os gramas. mas Até que ponto isso prejudica? o fato é o seguinte, sempre prejudica. Ou não prejudica? Em campanha, Aí não prejudica. em campanha eleitoral sempre prejudica qualquer tem tipo razão. de denúncia. Agora o que tem que fazer? Tem que compreender o todo. Eu tive, quando saiu a denúncia, eu perguntei ao governador exatamente de forma muito clara. Governador, olha, a citação, a menção do delator lá sobre a opção do Grama. Mais uma vez eu volto naquilo que eu te falei. Governador Fodil, se eu não tenho ação, procedimento, inquérito, nada contra meu nome. Nada. Ele pediu Nada. para ser investigado. Sempre. E ele pediu para investigar também. Mas sabe por que ele pediu? Aí ele fala com o advogado, ele pediu para tirar o processo daqui sobre o PSTJ. Não sobe mais. Não, na época sim, estava sendo investigado, o jogador Perry que estava... Com o que ele fez? Estou lhe falando conhecimento jurídico, com todo respeito. Ele pediu para subir. Ele pediu para subir. Não, olha aqui. Ele pediu para subir lá, ser investigado pelo STJ, lá pelo campo, meu. Por quê? Foi uma confissão. Por quê? Porque daí vai para o STJ como foi e ficou aquele monte de tempo lá. Perfeito. O que eu quero dizer. Ele levou para lá todo mundo. Quando você Agora que viu deslembraram, ele está voltando, no pô. sábado de manhã, Cabo Gerson confessa Mas na e diz que Pedro Táxi é dono dos grampos. Não, Na hora que você leu aquilo, você fez assim, puta que não, pariu, não. fodeu. Não, Você não. fez isso ou Não, não? Mas aí vai carecer de prova também, né? Não, eu não fiz, porque a gente está um pouco acostumado com tantas notícias. Você já sofreu Eu até prefiro, injustiça também. O que eu fiz? Eu li com calma e perguntei. Quando eu entendi a Tem matéria, prova na disso aqui? verdade, Não tem. o cabo não fala que o Pedro é dono de nada. Ele não Falou fala do- que é dono. falou do primo. Ele disse que o Paulo é dono É. e que o Pedro pode ter sido beneficiado com isso. É. É diferente. É uma coisa- É diferente. não Então tem é uma materialidade situação do que, Pedro. se quiserem fazer dessa notícia algo para poder Politicamente, bater no faz. Pedro, agora se quiser defender também, defende. Não, isso é um problema da justiça. A justiça que tem que abrir procedimento, investigar com urgência e tomar as atitudes de forma célere. O problema é não deixar na cabeça do eleitor a dúvida, nem para prejudicar um inocente e nem para também isentar o culpado. O culpado. Deputado, é o seguinte, vamos lá. Mauro Mendes também, nós vamos ver os prós e contras. Mauro Mendes, ele sempre defendeu o novo, político novo, sempre criticou a velha maneira de fazer política. E ele se une com o PMDB, com o Bezerra, que tem Silva lá, que a gente sabe que só desligou do partido, mas continua mandando os bastidores. Aí tem lá do outro lado os irmãos Campos, também que eu muito tempo militam na política, que meus amigos pessoais, por sinal. Sim, de todo entendeu? mundo. De todo mundo. Quem- Mas eu quem- pergunto se a nível de discurso. No meio político, a nível no de meio discurso. jornalístico, não gosta do Jaime. Me fala. Não tem jeito, cara. não tem como. E o Júlio também, o Júlio é um concurso. O negócio é o seguinte, mas politicamente, a questão do novo e do discurso, você não acha que o Mauro Mendes perde um pouco do discurso ao se alar nesses quatro aí? Tem até uma foto dele no meio dos quatro lá. Todos eles, JP, todos eles são excelentes, são bons, Eu falo de velhos discurso políticos. político. Todos eles são excelentes. Em relação ao que ele falava. Todos eles são excelentes e bons velhos políticos. Olha, o Nilson Leitão é do PSDB, lançou Acabou de ligar aqui. na terça, dia 24, o nome dele como pré-candidato a deputado federal, juntamente com Organiza a a casa, juíza Selma Arruda, juíza aposentada Selma Arruda, Gente, e não também é juíza, é o juíza. governador Pedro Táxi. É isso, não é ex-juiz, é É juiz ex-juíza, aposentado. não, Né? não, Enfim. é. Bom, em Aposentou. 2014 foi eleito deputado federal com 127.749 votos, tendo 8,78% dos votos válidos naquela eleição. Leitão é empresário, dono da empresa de assessoria em gestão e faz parte da bancada ruralista lá no Congresso Nacional. Leitão, obrigado pela sua presença aqui no Conexão mais uma vez. Algum assunto que a gente tenha deixado de pensar que o senhor queira tocar? Não, eu esqueci. Deixa antes o homem não. falar, Não, JP. eu quero dizer uma coisa. Tem um amigo em comum. Eu disse tem um que amigo esse, em comum, eu o cara disse- pediu o seguinte: eu o que perguntei o senhor pra acha ele da se nós ida não do Kleber Lima lá pro grupo do PSDB hoje ajudando lá, porque não o Kleber Como é que o senhor Lima recebeu? vai ser Como é que o senhor recebeu o Kleber Lima? marqueteiro lá? da juíza Selma, é isso? Exato. Tá. Como é que o senhor recebeu o Kleber Lima como marqueteiro da juíza O Kleber Selma? é um grande profissional. Eu tenho admiração pelo trabalho dele, acho que a Selma vai ganhar muito com a presença Não, e dele. o próprio governo, né? Porque ela tá O dentro do- governo perdeu muito perdendo o Kleber. É. Ah, sim, E claro, o grupo, claro. e o grupo, obviamente, também ganha. Mas Claro. o que
quero aqui agradecer pela oportunidade de dizer, eu preciso dizer duas coisas aqui nesse encerramento. Eleição utilidade pública, tá? Eleição 2018, depois de tudo que o Brasil passou, que Mato Grosso passou, é um momento ímpar para o eleitor, para o cidadão, de fato, participar dessas eleições. Por que ele tem que participar? Ele tem que participar porque a urna é a única forma de fazer uma limpeza e fazer uma mudança para esse futuro que todo mundo fala, mas poucos participam. Mas não vai mudar. Calma, não seja tão pessimista. Não vai mudar. Primeira coisa, a primeira coisa é tirar o balcão, entre o candidato e o eleitor. Esse é o primeiro ponto. Achei que era balcão de negócios. Esse balcão mesmo. É um balcão de negócios. É esse balcão, entre o candidato e o eleitor. Do mesmo jeito, qual é a minha câmera, aquela lá? Aquela. Do mesmo jeito que o eleitor não quer um candidato corrupto, eu também não quero um eleitor que venda seu voto. Muito bem. É necessário, nesse momento, você ter um pouco mais de seriedade com o país. É do fundo do coração. É do fundo, não, eu não compro voto. Eu não compro, eu falo publicamente, eu não compro voto. Que bom. Quem vier querer meu voto, com aquela conversa, falar, eu quero a minha parte, porque depois o cara vai roubar, eu dispenso. Eu quero que vote pelo meu trabalho, pela minha história, e acabou. E a segunda coisa, que beleza. O eleitor que não quer votar, eu quero dar um recado para ele. Ganhei à tarde, viu? Eu quero, mas vou cobrar isso. Eu quero, já é a minha história essa. O eleitor que não quer votar, André e JP, um ex-presidente americano, depois de uma eleição que apenas 54% votaram, 56%, ele disse, olha, você... Ele lá não é obrigado a votar. Vote, porque você precisa participar desse seu país. Você acha alguém que tenha as propostas que vai te agradar. Se você não achar esse alguém, acha alguém que se assemelha a isso. E se você não achar esse alguém que se assemelhe, se candidate. Mas não abandone o seu país. Não abandone o seu país. É como você atropelar, ou ver alguém atropelado na rua e não parar para socorrer. O voto, ele não é apenas um momento para você dizer que elegeu alguém ou não. A diferença é que se você não votar, André, se você for um cara intolerante, está de saco cheio da política e não votar, 24 cadeiras da Assembleia vai ser preenchida igual, sem a sua participação. As 8 cadeiras da Câmara Federal, as 2 do Senado, a de governador e a do presidente vai ser preenchida. Ah, mas não quero participar disso. Você já está participando, porque você deu oportunidade para alguém que não deveria se eleger, aquele que vende o voto, aquele que compra o voto, ele vai conseguir chegar lá. Quem não vai votar é justamente aquele que não vende o voto. É você que tem que ir votar. É você que tem que participar. É claro que tem uma grande maioria, eu acredito que quem negocia o voto não chega a ser 10% do eleitor. Não chega a ser 10%. É igual a reunião de condomínio. Você não vai depois... Não chega a ser 10%. Esse cara que negocia o voto é um câncer. Mas ele às vezes não é só o câncer, é pela ignorância, às vezes pela intolerância. Pela intolerância de dizer, gente, pelo amor de Deus, todo mundo rouba, tem que estancar isso. O brasileiro tem que participar das eleições. Com civismo, com brasilidade, com o sentimento de melhorar esse país. É isso que é minha mensagem. E assim, você que costuma vender seu voto, é o seguinte, o político que compra seu voto, depois de eleito, não tem compromisso nenhum, né? Depois de eleito, ele vende você. É claro, ele enxerga o eleitor como uma mercadoria, é um grande erro. O eleitor é gente, é cidadão, ele precisa ser convencido e não comprado. Então, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela postura. Parabéns aí, desculpa alguma coisa aí. Bom demais. Obrigado, JP. Obrigado a você também. Agradecer a presença aqui do Luiz Carlos Negro aqui no estúdio também, que acho que é pré-candidato a federal, né? Federal. Grande Luiz Carlos Negro. Bem-vindo aqui mais uma vez. Gente boa, família das a melhores sua assessora, como é que é o nome dessa moça? Tatiane. Tatiane de quê? Tatiane não é Sangali não, né? Tatiane Pelo amor Salles. de Deus. Hã? Já passou, Tatiane? Salles. Quase, meu. Eu tenho essa, né? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado mais uma vez. Chega, JP, fica quieto, JP. Felicidade. Sucesso, amigo. Valeu. Obrigado pela Muito presença. bom. Sem casa, tchau. Obrigado. Até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte.
Realce Persianas para os ambientes mais charmosos e Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas.